Bom, então agora sim, né? Boa tarde a todos, para aqueles que entraram depois. Deixa eu falar primeiro, iniciar então nossa aula falando primeiro da prova nossa, tá? Para a gente falar bem rapidamente sobre essa prova. Então, a prova ela está disponível lá no Moodle, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que ela vai estar. Então, ela está aqui, ó, né? Então, tem aqui, ó, né, a parte de julgamento de bovino de corte, julgamento de bovino de leite, e aí tem aqui, ó, prova 1, ela está aqui, certo? Então, a prova 1 está aqui, separado, né? Depois vai vir a prova 2 aqui, né? Então, ela vai abrir hoje às 16 horas. Por que ela vai abrir às 16 horas? Porque eu queria que ela abrisse justamente depois da prova, da nossa aula, para eu falar um pouquinho da prova aqui antes com vocês, tá? Então, por isso. Então, vocês vão conseguir fazer ela só a partir das 16 horas. E como é a nossa prova, então, né? Acho que alguns alunos já fizeram a prova comigo aí, sabe como é que né, funciona, mas para aqueles que ainda não fizeram, vamos falar aqui, né? Então, bom, ela vai ficar aberta por 7 dias, ou seja, até o dia 4 de agosto, essa prova vai ficar disponível, então, tá? Ela vai ficar disponível até as 23 horas e 59 minutos da próxima terça-feira, né? Ou seja, até a meia-noite da próxima terça-feira. Uma prova muito tranquila, tá? Fiz uma prova bem rápida, pra vocês fazerem tranquilo. Ela tem uma duração máxima de 4 horas, então o que significa? Significa que quando você começar a fazer a sua prova, você tem 4 horas para terminar, tá certo? Então, ela não é infinito, né? Tem um tempo de prova, até 4 horas. Então, você não é obrigado a começar ela em qualquer horário, mas uma vez que você começou ela, você vai ter que terminar ela em no máximo 4 horas, tá? É um tempo mais do que suficiente para vocês fazerem todas as, né, as questões aí, é muito tranquilo. Eu deixo você fazer a prova 2 vezes, se você quiser, né? Vamos supor que você tirou uma nota muito boa na primeira vez. Você tem a opção de fazer essa prova pela segunda vez. Só que eu vou pegar o valor médio dessas duas tentativas. Então, digamos que um aluno foi lá e fez, sei lá, foi lá pelos 5, né, na primeira tentativa dele. Então, ele pode ir lá e fazer uma nova tentativa, né? Tentar melhorar a nota dele. Às vezes, os alunos aumentam a nota, né? A maioria das vezes, todo mundo aumenta a nota, né? Tira 5 e aí depois, sei lá, tira 8, 9, consegue aumentar bem a nota aí, né? Mas tem alguns casos que o aluno, ele não... Teve um caso, por exemplo, na prova de estatística, que o aluno fez foi diminuir, né? Então, pode acontecer também. Então, é só para explicar para vocês, né, mais ou menos essas tentativas, só tem 2 tentativas permitidas, então, tá? E eu vou pegar a nota média dessas 2 tentativas, ok? Além disso, pessoal, ela tem 10 questões, então aqui as 10 questões, né? Então, tem questões, por exemplo, né, de VOF, tem questões de múltipla escolha, tem questões de responder, né, num espaço lá, né, num quadradinho ali, dá uma resposta numérica, né? Então, são 10 questões que dá para vocês responderem tranquilamente. Tá? Alguém tem alguma dúvida com relação à prova? Queria perguntar? Professor, Pode falar. então a nota não vai sair na hora, né? Tipo, a nota total, porque tem essas questões aí que o senhor tem que corrigir, certo? Não, vai sair na hora. Sai na hora, porque o que acontece? Essas questões que você vai preencher elas, mas eu já deixo, por exemplo, para o Moodle as possíveis respostas, né? Se você der uma resposta diferente daquelas possíveis respostas que eu já deixei para ele ali, ele vai considerar que você não acertou a questão, né? Então, você pode acertar a questão total, todas aquelas que você viu lá, né? Todas aquelas que eu mostrei para vocês, essas aqui, ó, deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Todas essas questões aqui, ó, ela tem, por exemplo, eu coloquei lá 12 possíveis respostas. Uma delas o indivíduo tira total, né? 1 ponto na questão. Mas tem uma que ele pode se acertar parcialmente, ele vai tirar 80%, 60%, entendeu? Então, eu coloquei lá Entendi. 12 possíveis respostas, né? Então, tá bem variado a gama lá para você conseguir responder.
Ok? A nota sai na hora. Você só sabe o valor da nota, você não consegue saber quais questões você acertou, nem quais você errou, né? Nem errou, porque eu desmarquei essa opção, porque senão seria muito fácil, né? Você ia lá fazer a prova. Ah, eu sei quais que eu errei, volto lá e faço de novo e acerto tudo, né? Então, não. Então, você só tem como na resposta final apenas o quanto de ponto que você fez. Se você quiser fazer uma nova tentativa, você vai ter que prestar muito bem atenção de novo. Certinho? Certinho, professor. Ok? Combinados? Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. No dúvidas? Bom, então vamos lá ver um pouquinho sobre julgamento de gado de leite, né? Falar um pouquinho sobre isso aí para vocês, um pouquinho que eu sei sobre isso. Deixa eu apresentar aqui então. Bom, então hoje nós vamos iniciar então essa parte de julgamento de gado de leite. O julgamento de gado de leite, ele normalmente ele é separado por características que são conhecidas como características da força leiteira. A gente vai ver quais são essas características, né? Outras estão envolvidas com a garupa do animal, né? São características que estão envolvidas com a parte, né? Principalmente a parte, vamos falar assim, traseira do animal, dos membros traseiros do animal, né? Porque são partes importantes para a gente entender também a importância de uma vaca leiteira. Falaremos também um pouco sobre pernas, né? Que é importante também para a vaca leiteira, a questão de pernas e pés, né? E, por fim, o sistema mamário. Hoje, nós vamos ver as características, né, basicamente, as características da força leiteira, garupa, pernas e pés, né? Vou deixar o sistema mamário para a próxima aula, e aí, na próxima aula, a gente vai ver a parte do sistema mamário e vai ver também a parte do julgamento em pista, tá? Então, basicamente, nós vamos dividir dessa forma, tá certo? E aí, né, as questões que vocês vão ver aqui, algumas delas, lembre-se, é tudo julgamento, né? São como você pode, são coisas que você pode observar numa vaca leiteira para você separar uma, né? Falar assim, você deseja comprar uma vaca, você quer ajudar a melhorar, né, o seu plantel, fazer uma seleção melhor no seu plantel. Você vai participar, às vezes, de algum torneio e você quer, né, levar os melhores animais. Então, é isso que a gente quer. O objetivo nosso é exatamente esse, né? Fornecer alguns conhecimentos sobre essa parte de exognose, sobre essa parte de julgar os animais, né? E algumas dessas características, elas são extremamente importantes. De novo, eu acho que toda vida eu falei isso nesse curso e vou falar de novo. Não porque ela vai tornar os seus animais mais produtivos, de maneira alguma, tá? Então, das características todas que a gente vai ver aqui, de maneira alguma, nenhuma delas vai fazer a sua vaca produzir mais leite. Mas ela vai melhorar, vamos falar assim, a embalagem, certo? É como se eu pudesse ter duas embalagens para eu, né, colocar um produto, uma embalagem que pode permitir, né, a deterioração do produto mais tempo e outra que pode conservar o produto mais tempo. E é exatamente essa alusão que a gente faz nas vacas de leite. A gente quer melhorar a embalagem, a gente quer melhorar a vaca por fora. Por quê? Não vai aumentar a produção de leite dela, mas com certeza ela tem fins lucrativos, porque a vaca permanece mais tempo no meu sistema de produção, eu gasto menos com ela com relação a, por exemplo, a questões, né, de saúde, né? Então, essa é a grande importância do estudo desse tipo de características, tá certo? Você ter animais saudáveis, né, livres de, né, por exemplo, de defeitos que possam fazer com que esse animal tenha uma vida produtiva mais curta, ou mesmo que o animal possa estar em sofrimento. Então, esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, nós começaremos, então, com as características de força leiteira, né? E as características de força leiteira, a primeira que a gente observa nela é a angulosidade, tá? E o que seria isso na angulosidade? Bom, a gente avalia a angulosidade
né? Observando principalmente questões no animal, onde eu possa observar, né, que o animal é um animal cheio de ângulos, tá? Uma boa vaca leiteira, ela não é uma vaca lisa, né? Ela é uma vaca cheia de ângulos, tá certo? Vocês vão perceber, por exemplo, deixa eu só colocar aqui meu apontador, né? Ela não é uma vaca tosca, né? Estranha. Vocês vão ver, perceber, por exemplo, que nos ossos da garupa, esses ossos da garupa, eles precisam ter esses ângulos que vocês estão observando aqui, né? Essa garupa, ela tem que ter um decaimento aqui, né? É observado, a gente pode observar as profundidades de costela desse animal, a gente vai ver, numa boa vaca produtora de leite, é possível ver as costelas, contar as costelas dela, né? Um abdômen bem avantajado, isso é típico de uma boa vaca leiteira, né? Uma cabeça, né? Talvez uma cabeça aqui, um pescoço um pouco mais delgado, mais fino, mas com uma frente aqui mais larga, né? Então, é uma vaca cheia dos ângulos, né? A gente vai perceber ângulos também em relação à posição das pernas do animal, ângulo em relação ao úbere, né? Então, é uma vaca toda angulosa. Essa é a característica de uma vaca boa produtora de leite. Para a gente pontuar as vacas, nesse caso, né, no caso de gado de leite, a pontuação ela vai de 1 até 9. Né? Não é igual ao gado de corte, que é de 1 até 6. Então, aqui, a gente tem uma pontuação de 1 até 9, e da seguinte forma: é aquele animal extremamente tosco, sem angulosidade nenhuma, tá certo? E 9, considerando o extremamente anguloso, né? Aquela vaca descarnada, né? Totalmente angulosa, totalmente com cara de uma vaca leiteira, tá? Então, aqui a gente pode perceber duas situações, né? Onde eu tenho uma vaca aqui totalmente, ó, a gente pode ver os ângulos dessa vaca aqui, né, uma vaca muito mais angulosa, e uma outra vaca aqui, né, que, aliás, uma vaca muito angulosa, muito pouco angulosa, né, então você percebe aqui, ó, o animal aqui, ó, olha para você ver, ó, extremamente reto, a gente não vê ângulos nesse animal aqui, né, enquanto aqui eu consigo observar isso, né, olha aqui, eu consigo observar uma vaca com ângulos nas ancas, eu consigo observar uma vaca com ângulos aqui no dorso longo. Isso aqui é o típico de uma vaca leiteira. Uma vaca leiteira ela é desse jeito, né? Toda descarnada, toda angulosa. É possível a gente ver essas pontas de osso aqui, enquanto aqui eu não vejo nada, tá? Então, isso aqui é uma vaca, né, de tipo leiteiro, né? Vacas com alta angulosidade, pode falar. Essa vaca aí, por exemplo, se eu visse uma vaca desse jeito, mostrando osso no terreiro, eu ia falar que ela estava super desnutrida. Pois é, e nem sempre está super desnutrida, né? O que você tem que observar é o seguinte, veja bem, uma vaca que está sob baixa nutrição, você consegue ver um abdômen menor, né? Aqui você percebe um abdômen da vaca está bem distendido, né? A vaca, quando ela está, por exemplo, com baixa nutrição, né, com score corporal baixo, esses ossos aqui, ó, você vê que nessa situação dessa vaca aqui, você consegue observar que existe uma certa gordurinha aqui, existe uma certa carne, você não está vendo a ponta de osso pontudo, aquele osso dizendo que a vaca está extremamente em sofrimento, tá certo? É completamente diferente. Eu tenho até uma foto aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, que vai ser da próxima aula, mas eu consigo mostrar isso para vocês. Aqui, ó, deixa eu só abrir aqui. Com relação ao score corporal, cadê? Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, é uma vaca angulosa. Olha aí. Consegue observar? É uma vaca de score 3,5. É o melhor score que você tem aí, para poder você conseguir inseminar uma vaca. Olha lá, você está vendo a ponta de osso? Tá, não tá? Mas essa vaca, pode falar que ela está subnutrida? Não tá.
Você vê as pontas, uma vaca produtora de leite, ela tem que ter mostrar essa ossatura dela. Agora, olha a diferença de uma vaca que está sob baixa nutrição. Viu a diferença? Ó. Isso aí é uma vaca sob baixa nutrição. Agora deixa eu mostrar para vocês uma vaca com score alto, 4,5, olha aí. Essa vaca aqui já está chegando lá no limite, né, do score, né? Certo? Você pode perceber que isso aqui é uma vaca com baixa angulosidade, né? Já está passando do limite dela de score corporal. A vaca já está mais gorda. Então, eu quero uma vaca desse jeito. Eu fiquei de boca abrida agora. Sempre joguei a vaca super errado. Se fosse para mim, eu metia a ração dela e põe ela para engordar. Pois é. E olha para você ver uma relação interessante. Olha aqui para você ver, ó. Vacas que têm score corporal baixo, elas levam muito menos, né? Assim, levam muito mais tempo para ciclar, né? Vacas consideradas lá, ó, boa, 3,5, né? Um score corporal 3,5, 4 aí, ó. Né? Em 60 dias, você tem 91% das vacas já em cio, né? Se passa disso aqui, ó, 4,5 para 5, que é a vaca que está, né, exagerada, ela também, diminui, vamos falar assim, né, a ciclagem dela, tá certo? Então, o ideal não é nem a vaca magra demais da conta, nem a vaca gorda demais da conta. É a vaca aqui, ó, com score corporal variando de 3,5 a 4, por exemplo. 3,5 a 4, você garante que em 60 dias tem 91% das vacas em cio. Certinho? Então, nada, tá? Nada de deixar a vaca desse jeito aqui não, porque aqui tá com excesso, tá certo? Aqui dá para você até perceber o excesso aqui, ó. Aqui, né, principalmente aqui, ó, nessa porção aqui da inserção da cauda, onde o animal tem, né, ela normalmente acumula gordura nessa região aqui, ó. Certinho? Ok? Jefferson, uma vaca dessa moderada boa aí, final de lactação, começo da desmama, não pode ficar desse jeito dessa vaca aí, não? Final da lactação, começo das desmama. O começo da desmama, o problema é que ela pode até chegar nesse jeito aqui. Quem está perguntando é o Gabriel? Isso, professor. Tudo bom, né, Gabriel? Então, ela pode até chegar nesse peito aqui, mas quando chegar na época de inseminar ela tem que estar aqui, ó. Pertinho. Você tem que dar um jeito de abaixar ela um bocadinho. Tá? Até no final da lactação, né, talvez ela aguentaria. Mas não é muito interessante não, tá certo? Ok? Então, vamos voltar lá para a nossa aula. Então, voltando aqui, e aí, qual que vai ser a melhor opção aqui, tá? A gente vai ver que nas notas, principalmente para a força leiteira, a maioria delas, quanto mais próximo de 9, melhor, tá? Então, nem sempre isso vai acontecer não, tá, pessoal? Então, como pensando em uma vaca mais angulosa, quanto mais próximo de 9, melhor é, tá? Quanto mais angulosa essa vaca for, melhor é, certinho? Aqui, então, eu tenho, ó, as situações dos extremos, né? Uma vaca totalmente tosca, uma vaca reta, sem ângulo, tá certo? Aqui, uma vaca 5, né? Uma vaca já angulosa, né? Mas no sentido mais mediano. E aqui, uma vaca 9, que é o ideal, olha aí, uma vaca típica para produtora de leite, boa produtora de leite, uma vaca descarnada, com bastante ângulo, tá certo? Que é o que a gente quer. A gente quer isso aqui, ó. Certinho? A vaca 9 aqui. Certinho? Então, quanto mais próximo de 9, melhor, tá? Quanto mais longe de 1, pior, tá certo? Observe bem essa região aqui, ó. Olha lá, ó. Isso aqui é batata, se observar bem essa região aqui do ilho isquio, ó, né? E aqui nas costelas, aqui, né? O final das costelas aqui, das últimas costelas, são regiões boas para você identificar se essa vaca é muito angulosa ou não. Lógico que tem outras partes também, né? Mas aqui dá para você observar bem, ok? Segunda,
Profundidade corporal. É a mesma ideia da precocidade lá do gado de corte, né? Então, quero vacas que possuem a maior profundidade de costela possível, né? Quanto maior essa proporção aqui, essa proporção, né, do dorso lombo até chegar no ventre do animal aqui, tá certo? Quanto maior isso aqui for, o que isso implica em termos fisiológicos? Bom, animais que têm maior profundidade corporal conseguem abrigar bezerros muito mais facilmente, né? Além de conseguir abrigar um bezerro mais facilmente, você tem capacidade, né, caixa, para obter, né, indivíduos com pulmões maiores, principalmente, um coração mais musculoso, que faz com que esse animal, desculpa pessoal, que faz com que esse animal tenha maior capacidade cardíaca e pulmonar. Além disso, uma capacidade melhor de abrigar uma cria, né, muito melhor, mais nutrida, tá certo? E, então, esse é o nosso objetivo. Animais que possuem maior profundidade corporal, tá? Então, fisiologicamente faz sentido, né? Além disso, um animal desse aqui consegue ter muito mais vísceras, né? Vísceras maiores, eu consigo ter um rumen maior, de tamanho maior, e o que acaba favorecendo ainda mais o animal, né? Lembra que a grande dificuldade de uma vaca leiteira é você fazê-la comer o tanto que ela precisa comer. Não é verdade? Uma vaca leiteira precisa comer bem, né? E muitas vezes elas não comem o tanto que elas precisam comer, né? Porque se ela come bem, ela reflete aquilo em leite. Então, por isso, uma vaca desse tipo aqui é uma vaca muito mais desejável do que essa vaca aqui que a gente está percebendo que tem quase nada de profundidade corporal, tá? Então, esse é o objetivo, tá? Então, aqui o 9 são indivíduos extremamente profundos, enquanto o 1 são os indivíduos extremamente rasos e o 5 intermediário. A gente quer quanto mais próximo do 9 possível, tá certo? Quanto mais próximo do 9 aqui é o desejável, tá? Terceira característica que a gente vai observar é uma característica que dá o nome ao grupo, né? A característica força leiteira. Então, eu tenho aqui, estou estudando o grupo das características que compõem a força leiteira. Até agora a gente viu a angulosidade, vimos a profundidade corporal e agora a característica força leiteira. O que significa essa característica força leiteira? Eu vou observar principalmente a parte frontal do animal, tá certo? Eu vou observar o peito, né? Eu vou observar as narinas, a ossatura de frente do animal, que é o desejável, tá? Então, o que eu quero de uma excelente vaca leiteira? Eu quero uma vaca leiteira que tenha peitos largos, quanto mais largo, melhor, porque consegue abrigar um coração maior, né? Um coração mais musculoso. Além disso, a gente pensa também na capacidade pulmonar, né? Pulmões maiores, certo? Além disso, indivíduos com maior largura, eles vão ser, então, né, também capacidade maior de abrigar vísceras maiores, aí a gente pensa em tamanho de fígado, tamanho de rins, né, pâncreas, tamanho de rumen, né, que são importantes. Além disso, o aparato reprodutivo também maior, né? Então, tudo isso é importante para o indivíduo de força leiteira maior. Quanto mais próximo de 9, mais desejável. Além disso, a gente vai perceber também os ossos, né? Os ossos da frente do animal. Se é um animal que tem ossos largos, compridos, assim, em termos largos, né? Fortes, né? Esquece a ideia de comprido, porque senão fica parecendo animais muito altos, tá? Mas largos, mais fortes, né? Indivíduos com membros maiores, o que mostra que o animal tem mais osso, capacidade de suportar o peso corporal, tá? A gente observa também as narinas do animal, narinas mais abertas, tá certo? A gente vai ver isso muito em indivíduos da raça Jersey, é muito comum, né? Indivíduos de narinas muito maiores, né? As narinas, principalmente da raça Jersey, são bem grandes, né? Da maioria das raças de produtores de leite, elas não têm tanta narina grande, mas a Jersey tem.
E isso faz com que o indivíduo tenha uma capacidade respiratória muito melhor, né? Então, a oxigenação do sangue melhor. Então, quanto mais largas narinas, melhores. A gente até pensa assim, quando você for pensar em narina para bovino, pensa uma narina igual de cavalo, aquela narina grande, né? O cavalo, ele tem uma narina grande, já não é à toa, porque é um animal mais atleta, que corre mais, então ele precisa, né, de ter uma narina grande para entrada maior de volume de ar. Então, também uma vaca leiteira boa tem que ter narinas fortes, narinas grandes, por esse motivo. Certinho? Então, quanto mais próximo de 9, também na força leiteira, mais desejável. Então, até agora nós temos força leiteira, quanto mais próximo de 9, desejável. Angulosidade, quanto mais próximo de 9, desejável. E profundidade corporal também, quanto mais próximo de 9, mais o desejável. Né? Então, aqui a gente vai ser o 9 sendo indivíduos extremamente largos e o 1 sendo indivíduos extremamente estreitos. O que a gente quer é do 5 para o 9, quanto mais próximo do 9, melhor. Altura de garupa. Bom, aqui nós temos um grande problema, porque é o seguinte, algumas raças produtoras de leite, elas são limitadas à altura de garupa, porque a altura de garupa, em algumas raças, elas são controladas, tá certo? Então, não é desejável você ter vacas extremamente altas. Vacas muito altas, elas tendem a consumir mais alimento e elas não são tão eficientes, né? Então, é por isso que muitas vezes algumas raças é limitado o tamanho dos animais, né? Então, por exemplo, na raça Guzerá, existe aí uma ideia de não obter indivíduos muito pequenos, mas também limitar essa altura de garupa aí de até mais ou menos 1,5 m, né? Não passar muito desse 1,5 m, porque também não é desejável, tá certo? E lógico, no caso da garupa do Guzerá, também não pode ser pequeno, porque é um animal de porte grande, né? Então, se tiver um animal aí, Guzerá, de altura de garupa menor que 1,20 m, você já pode falar, opa, não é um animal da raça, né? Então, tem que tomar cuidado com a altura de garupa, tá certo? Algumas raças, o desejável lógico, 9, mas nem todas, tá? Então, a altura de garupa é uma característica um pouco mais, vamos falar assim, mais questionável nesse caso, tá certo? Professor, pode falar. Se for passando dessa altura, a nota também vai diminuindo? No caso do Guzerá, acho que acima de 1,50 m eles nem aceitam mais. Tá certo? Porque o animal fica muito, muito grande. E eles querem limitar, então, no caso de vacas, alturas até 1,50 m, tá certo? Do holandês eu não vi nada sobre a altura de garupa, vocês têm limitado o tamanho, não. Mas do Guzerá eu sei que tem esse limite. Tá bom? Para a gente ver um pouquinho sobre tamanho de animais, né? Então foi feito um experimento, já tem um tempo esse experimento, e é um experimento interessante que eles fizeram o seguinte, né? Eles queriam saber se as vacas maiores, se era desejável, né? Eles queriam saber assim, é desejável ter vacas grandes, né? Então foi feito um experimento lá em Minnesota, né? Eles tinham um rebanho experimental de Crockston, que é um lugar onde eles, né, uma universidade lá onde eles estavam fazendo esse experimento. E o que eles fizeram, né? Eles pegaram os 50 melhores touros para a produção de proteína, né? E pegaram touros, vamos falar assim, de extremos para estatura. Eles pegaram touros grandes, né? Que tinham PTA acima de mais 3 aí para estatura, né? Ou seja, touros que deixavam filhos maiores, né? E eles deu o nome a esses touros de linhagem de vacas grandes, e também escolheu touros, né, de linhagens pequenas, que tinha PTA menos 1,5, né, ou seja, em média os filhos deles tinham menos 1,5 aí, tem que ver o que era essa medida aí, em relação ao tamanho. Mas todos touros excelentes em termos de produção de proteína, por exemplo, de leite. Eles queriam saber o seguinte, né, e eram também touros excepcionais em relação à produção de leite também. Então, eles queriam saber o seguinte, olha, eu peguei, então, os melhores touros para a produção de proteína, para a produção de leite, né, separei os touros que
tinham essa, né, capacidade de deixar filhos maiores e separei touros que tinham capacidade de deixar filhos menores. E aí eles compararam para eles verem quais eram as grandes vantagens, né, de usar touros desse jeito. O que eles chegaram à conclusão? As conclusões que eles tiveram foi o seguinte, né, que as linhagens das vacas grandes, elas consumiam muito mais, tá certo? Produziram mais leite do que as linhagens de vaca pequena, mas consumiram muito mais, né? As linhagens de vaca pequenas, elas consumiram muito menos do que as linhagens de vaca grande, mas a produção de leite, ela não foi assim tão menor do que as linhagens de vaca grande. E quando você fazia, então, um comparativo entre o consumo de alimento e a produção de leite, como se fosse uma conversão alimentar, mas no caso aí, no sentido de produção de leite, as vacas pequenas eram mais lucrativas, tá certo? Então, vacas de portes menores, elas eram muito mais eficientes, porque elas não cresciam tanto, não consumiam tanto alimento, e a produção de leite delas, comparativamente em relação ao volume de tamanho, né, de peso, do volume de alimento necessário, era mais lucrativo. Então, era mais vantajoso. Então, por isso que nem sempre vacas grandes são ideais, tá certo? Isso é muito bom, porque é o seguinte, quebra, às vezes, uma ideia que muita gente tem quando cria vacas leiteiras, de que vaca grande é que é o ideal, tá certo? Se você prestar bem atenção, que eu já falei isso com vocês muitas vezes, né? Um animal, para ele ser mais eficiente, com certeza ele tem que ser de porte menor, ele tem que consumir menos e tem que produzir bastante, tá certo? As vacas grandes, embora a produção de leite delas sejam maiores, não compensa tanto, né? Não compensa tanto pelo gasto que ela te dá, tá certo? Então, esse é a grande, vamos falar assim, a grande sacada, né? De tentar trabalhar com vacas um pouco menores, porque elas são mais eficientes, tá bom? Uma outra medida que a gente faz é a do comprimento do corpo. E esse comprimento do corpo, normalmente a gente pode obter. Aí, esse comprimento do corpo, eu já vi gente obter de muitas formas. Eu já vi gente obtendo ele, por exemplo, né? Bem aqui, ó, da base aqui do pescoço até a ponta da cauda, né? Mas a maioria dos lugares eu tenho visto esse comprimento do corpo nessa diagonal, onde você pega aqui, ó, né? Da ponta aqui desse osso aqui, ó, né? Vamos falar assim, da omoplata do animal, né, até o ilho aqui, a ponta do ilho aqui. Então, você mede, você faz essa medida aqui, tá certo? Essa medida aqui, você vai ter mais ou menos noção do comprimento corporal nessa diagonal. E aí, o indesejável é quanto mais comprido o corpo, melhor, né? Animais de comprimento e carcaça boa, né? Então, em torno aí de 126 centímetros, se for essa medida aqui, quanto mais próximo desses 126 centímetros, melhor. Tá bom? Esse seria o ideal, tá? Ah, professor, como é que eu divido aqui, então, a nota 6, 7, 8, né? Esse cara. Aí você faz uma interpolação aqui, né? Fácil, né? Você vai precisar dividir aqui, ó, para 4 aqui, espaço, né? Então, você faz 102 menos 126, vai dar 24 aqui de diferença, dividido por 4, então, a cada 6 aqui, então, 102 até 108, você tem a nota 6. Do 108 até o 114, você tem a nota 7. E assim vai, até chegar na nota 9 lá, tá bom? Interpolação aqui, tá? Perímetro torácico é outra medida também que a gente faz, né? Então, como eu estou falando, perímetro torácico significa que eu tenho que pegar uma fita aqui, colocar ela e dar uma volta completa no animal até cá em cima, tá certo? Isso seria o perímetro torácico, né? Então, o perímetro torácico ele é obtido aqui, ó, logo aqui no finalzinho, bem aqui no início, aqui no finalzinho do peito do animal aqui, ó, que a gente obtém, né? Aqui a gente chamado a cernelha, que é a base aqui, ó, né, desse osso aqui. Então, a gente pega essa medida, né, bem no finalzinho do músculo romboide aqui, ó. Então, você pega essa medida, quanto mais próximo de 9 também, o perímetro torácico, lógico, está relacionado com capacidade pulmonar e cardíaca do animal também. Quanto maior isso aí, melhor, tá bom? Mais próximo de 9, melhor. Aí,
Aqui, só para a gente observar, em animais zebuínos, a gente vai pegar bem no finalzinho do cupim, né? Essa medida, tá? Bom, e aí a gente entra nas características de garupa, pernas e pés, tá? São 3 características aí, uma é garupa, que a gente vai ver né, avaliar algumas características que são consideradas características de garupa, outras que são consideradas características de pernas e outras características de pés, nós vamos ver cada uma delas aí, tá? Com relação à garupa, a primeira que a gente vai observar é o ângulo da garupa, o ângulo de garupa, tá certo? O ângulo de garupa você vai observar em relação à angulação formada pelos ossos do ilho e a ponta aqui dos ossos do isquio, tá? Desculpa, pessoal. E aqui é uma medida que agora eu não quero mais o 9, tá certo? Então, aqui é uma medida que o intermediário aqui é interessante. Então, ó, nas características de força leiteira, quanto mais próximo de 9, melhor. Agora, no ângulo de garupa, por exemplo, eu não quero mais o indivíduo 9. O indivíduo ideal é o indivíduo intermediário, né? Que ela tem uma certa inclinação da garupa, mas não exagerada. Eu não quero um indivíduo que tem uma garupa muito inclinada e muito menos um indivíduo que tem uma garupa muito reta, tá certo? Por que eu não quero nenhum desses dois extremos? Vamos lá. Indivíduos desses dois extremos, né, principalmente da garupa mais reta ou mesmo da garupa inclinada, você tem dificuldade, principalmente com relação à monta natural, né? Se você tiver, em algum caso, precisar de monta natural nesses indivíduos, você tem certa dificuldade para isso, né? Os machos têm dificuldade para acertar, né, o canal vaginal da fêmea, principalmente quando o indivíduo tem essa forma reta aqui. Além disso, durante a aparição também é mais complicado, né? Muito mais complicado você conseguir fazer uma intervenção no parto quando você tem indivíduos desse tipo reto aqui ou inclinado também. Uma outra questão, indivíduos desse jeito aqui, reto, têm a tendência a defecar e sempre as fezes cair na vulva do animal, né? O que faz com que pode, né, pelo menos fazer com que aumente a infecção por agentes patológicos aqui, né, na vagina do animal, tá certo? Então, por isso que isso aqui não é desejável e também a inclinação não é desejável. Além disso, também, né, esse aqui, principalmente inclinado, para você fazer a inseminação artificial fica mais dificultoso, o indivíduo fica com a traseira, né, com a garupa muito baixa, muito inclinada, então é mais difícil fazer a inseminação artificial nesse caso aqui. Então, por isso, o ideal é o intermediário, certinho? Então, a nota 5 é o que eu desejava. Então, aqui, ó, 3 indivíduos, né, na situação onde eu tenho vaga extremamente reta. Olha aqui a ponta do olho do ilho e do isquio aqui, né, extremamente reto. Olha essa aqui inclinada, olha o tanto que ela é inclinada, né? Olha a ponta do ilho aqui, desculpa, do isquio e do ilho cá em cima. E aqui uma vaca, né, com a garupa que a gente chama de nivelada, que é o ideal. Ok? Dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Largura de garupa. A largura de garupa ela pode ser medida por 2, né, ossos. O primeiro são os isquios, tá certo? E os isquios são aqueles ossos que passam aqui, ó, bem na lateral da cauda do animal, né? Aqueles ossos que ficam entre o ânus e, aliás, né, entre eles fica o ânus e a vulva do animal, tá certo? Então é bem característico, você consegue bem ver esses ossos. Quanto mais largo, melhor. Aqui é uma medida que eu quero mais próximo de 9. Por quê, professor? Porque quanto mais largo, melhor vai ser o canal de aparição, né? Então, são vacas que provavelmente terão menos problema com partos distóxicos, de ter que ter intervenção de parto, tá certo? Então, esse é o desejável. Então, quanto mais larga a largura entre os isquios, melhor é, tá certo?
E entre os ilhos também. O ilho é aqueles ossos da ponta aqui, aquele osso bem grande que a gente chama de osso da bacia do animal, tá certo? Então, em relação aos isquios, eu quero quanto mais próximos de 28 centímetros de distância entre eles é o ideal. E quanto aos ilhos, né, quanto mais próximo de 64 centímetros de distância entre eles, melhor, tá? E se passar disso, professor, não tem problema. Aí eu divido, eu tiro nota boa também, tá certo? Não tem problema algum. O que desejável aqui é, eu não quero que indivíduos tenham garupas finas, principalmente pensando no canal de aparição aí. Ok? Aqui só para a gente fazer um comparativo, né? Então, você pode medir, ó, quanto mais próximo de 9 dos iscos, melhor, quanto mais 9 dos ilhos, melhor, tá certo? Então, e aí eu tenho uma quarta medida. Então, ó, não confunda, tá? Então, ó, as características que compõem a garupa são, vamos lá, a inclinação da garupa, né? A medida entre ilhos, a medida entre os isquios, que são os ossos lá, né, que passam bem no meio deles, né, está a cauda, o ânus e a vulva do animal ali, né? E, além disso, a quarta medida é a medida que a gente chama de largura de garupa no total, né, que a gente olha no total. Então, é o visível, tá certo? Então, eu vou dar notas próximos de 9, quanto mais largo o animal for, tá? Quanto mais largo ele for. Então, eu coloquei essas faixinhas aqui só para vocês notarem, né? A impressão que dá é que essas linhas amarelas são iguais, mas eu fiz a questão de pôr elas uma do lado da outra para mostrar para vocês que elas são totalmente diferentes, né? São muito maiores, tá certo? Então, quanto mais largo, melhor, né? Nesse caso de largura de garupa, tá? Então, são 4 características aqui, né? De novo, ângulo de garupa, largura entre ilhos, largura entre isquios e largura de garupa no total, tá bom? E aí a gente entra na questão de ângulos, pernas, né, aliás, de pernas e pés. A gente está começando aqui primeiro pelos pés dos animais, no caso de ângulos de casco, né? As características que compõem o ângulo de casco, basicamente é essa aí, né? Onde eu vou observar a pisadura do animal, né? A pinça do animal, como ele está sendo pisado, tá certo? O ideal aqui também é uma característica, uma nota 5. Eu não quero nem a nota 1, nem a nota 9, tá certo? Então, só para a gente lembrar até agora quais características esse intermediário é bom. Então, a largura, o ângulo de garupa, o ideal é a nota 5, e o ângulo de casco também, o ideal é a nota 5, tá certo? Só esses dois até agora, os demais todos, o ideal é a nota 9, tá? Por que eu quero o 5 como intermediário melhor? Porque é o seguinte, o 5 é a pisada normal que o indivíduo tem que ter. No caso do 1 aqui, é o que a gente chama de pisada achinelada, né? O animal pisa muito com a parte de trás aqui, ó, né, dos pés do animal, o que não é desejável. As pinças têm uma tendência a crescer muito para frente. E eu não quero o 9, que é a pisada encastelada, onde o animal pisa muito na ponta aqui das pinças, que também não é ideal. Então, aqui a gente tem as 3 situações, né? Então, aqui, ó, quando o indivíduo está pisando, ó, né, com a pisada bem achinelada, né, o que eu não quero. Aqui o animal bem encastelado. Olha aqui, eu quero que vocês observem as pinças, né, porque elas modificam conforme a pisada do animal, né, e aqui a pisada normal do indivíduo. O que faz o indivíduo pisar desse jeito aqui? O ângulo de pernas, que está intimamente ligado ao ângulo de casco. Indivíduos que têm ângulos de pernas em defeito, com certeza vão ter defeito também na pisada aqui do ângulo de casco. E aqui é a mesma coisa, tá certo? O indivíduo que tem essa pisada encastelada aqui, ó, significa o seguinte, que ele está, o ângulo de pernas dele está errado também, tá? O ideal é aquela inclinação de 45 graus aproximadamente. Então, quanto mais próximo de 5, melhor aqui nessa situação.
Aí, posição de pernas, né? Então, nos pés, a única característica que a gente observa é essa. E aí a gente vai para as pernas, e aí a gente vai observar a posição de pernas do jarrete. Eu vou observar ele primeiro lateralmente, tá certo? Então, lateralmente, o que eu quero é o intermediário. Então, uma terceira característica que eu quero intermediário. Então, vamos lembrar, tá? Então, eu tenho a altura de garupa, desculpa, altura não, ângulo de garupa, quando o 5 é o melhor. Posição de pés, né? Também o 5 é o melhor. E agora a posição de pernas, né? Ângulo de casco, desculpa, que é o 5 é o melhor. E agora posição de pernas, vista lateral, porque são duas vistas, tem a vista lateral e a vista traseira. Então, na vista lateral também o 5 é o ideal. Então, são 3 até agora, né? O intermediário é o melhor. O intermediário aqui tem uma angulação próxima aqui dos 45 graus aqui, né? Que é feita entre essa parte aqui, né, antes do jarrete e depois do jarrete, tá certo? Aqui, se eu não estou enganado, aqui é o osso do rádio, né? Aqui em cima são os ossos do rádio, aqui embaixo são acho que os ossos do carpo, metacarpo, né, que não estou enganado. Bom, e aí a ideia, então, é essa pisada aqui intermediária. Então, vacas que têm essa angulação reta, com certeza vão pisar mais encastelado, e vacas que têm essa angulação muito curva vão pisar chinelado, tá? Então, aqui a situação que a gente falou, vacas retas, né? Tem uma tendência, mas nem sempre, né? Pode observar que essa vaca aqui, ó, ela pisa reto, mas o casco dela tá certinho, né? Nem sempre vai estar encastelado, tá certo? Mas pode. Todo o casco, quando está encastelado, é porque o jarrete aqui tá bem reto, tá bom? Aqui uma vaca que tem a pisada ideal, e aqui uma vaca com a pisada bem curva e o casco achinelado. Olha lá, a pinça bem grande, ó, né? O crescimento da pinça normal. E posição de pernas vista por trás. É a quinta característica quando o 5 também é o ideal. Tá certo? A quinta não é a quarta, né? É a quarta característica, desculpa, que o 5 também é ideal. Né? Então, agora a gente tem, ó, ângulo de garupa, ângulo de casco, posição de pernas, né, ou posição do jarrete vista lateral e posição de pernas ou posição do jarrete vista por trás. Eu quero, então, a posição normal, que é essa posição reta, que é a nota 5. Quanto mais arqueada ela for, ela vai receber nota 9, né? Que é as pernas mais arqueadas aqui, né, para fora, né, cambaio aqui, né, e quanto mais ganchuda ela for, ou seja, o jarrete fechado para dentro, vai receber nota 1, onde eu quero, então, o animal mais normal aqui, tá certo? A gente já até falou sobre isso, né? Qual é a grande vantagem de indivíduos com jarretes próximos dos ideais, né? A principal característica que você tem, né, que você precisa de eliminar animal do seu rebanho, que você precisa de, né, de considerar o animal refúgio, tirar ele do seu rebanho, é a posição de pernas, é aprumo, né? Aprumo é a principal característica que faz você descartar animais. Porque o animal ele começa a mancar, e o animal que manca ele não come direito, e o animal que não come direito não produz direito. Então, tá vendo? Você, né, acaba influenciando na produção, né? Se você tiver um indivíduo normal, ele não vai aumentar a sua produção de leite, mas ele vai aguentar o sistema de produção. Mas se você tem um indivíduo com dificuldade, ele te dá prejuízo, porque ele não produz direito. Então, por isso, pessoal, quem é criador de vaca leiteira sabe muito bem que vacas com problema de aprumo, você tem que eliminar elas, não importa. Tá? É lógico que todas essas placas, todas essas características que a gente viu aqui, a gente consegue fazer os acasalamentos corretivos, tá certo? Na última aula que a gente vai ver semana que vem, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você consegue usar acasalamentos corretivos para resolver o problema. E aí, a situação real aqui, mostrando para vocês. Então, uma vaca, vamos falar assim, né? Com o jarrete, né, ideal, né? Ele levemente fechado, vamos falar assim, né? Mas bem pouquinho, tá certo? Um pouquinho para dentro, né? A situação 1,
que é o jarrete fechado, né? Note que os cascos ficam bem para fora, a pisada do animal até muda, ela começa a pisar, a gente já viu isso lá no lugar de corte, né? O animal começa a pisar com as pinças para dentro. E aqui, um jarrete, poderia até ser um pouco melhor, né? Esse aqui, não consideraria ele 9, não, talvez aqui um 7, né? Não chegaria um 9, mas um indivíduo 7 aqui, que você tem um indivíduo já com o jarrete indo para fora aqui, né? O ideal tá muito reto aqui, ele tem que ter uma certa inclinaçãozinha aqui, ó. Certo? Então aqui um animal 6, talvez nota 7, né? Se ele realmente fosse com as pernas mais para fora aqui assim, ó, formando tipo um triângulo do lado de fora aqui, ó, aí sim eu consideraria o indivíduo 9, tá? Bom, então o que a gente tinha para falar em relação a julgamento dessas partes que a gente viu aqui é esse, né? Lembrando então que 9, né, recapitulando aqui, né, as características elas são avaliadas de 1 até 9, sendo 9 consideradas melhores, exceto para 4 delas. E quais são as 4 que eu tenho aqui até então de exceto aqui, né? Ângulo de garupa, ângulo de casco, posição de jarrete de lateral, né, e posição de jarrete por trás. Essas 4 características eu não quero mais o 9, eu quero o 5, que é o ideal, certo? Elas não são únicas, a gente vai ver algumas características também do sistema mamário, que eu também não quero os extremos, eu quero a nota média, né? Inclusive uma delas mesmo é tamanho de teto e diâmetro de teto, que são características que a gente vai ver lá, que o ideal é a nota 5, certinho? Na próxima aula, a gente vai falar sobre, né, as características do sistema mamário. E aí a gente vai falar sobre úbere, né, visto por trás, úbere visto lateralmente, inserção do úbere, altura de úbere, ligamento central, tamanho de teto, comprimento de teto, né, assim, largura do teto, posição dos tetos. A gente vai ver tudo isso aí do sistema mamário na próxima aula, tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal, que eu quero que vocês possam, né, que eu possa ajudar vocês? Mais alguma coisa? Dúvidas? Muito tranquilo, professor. Tranquilo? Thalia, ficou satisfeita com o que eu falei ou você ainda concorda que a vaca gordinha é melhor? Não, eu ainda concordo, né, que a vaca gordinha é melhor, porque na minha cabeça, desde sempre, desde quando eu sou viva nessa terra, a vaca que é gordinha que é a melhor, porque eu chego, pergunto o Pablo, eu saio no meio das roças, eu vejo essas vacas leiteiras, eu fico com dó, que o úbero dela tá grandão e ela tá magra pra mim. Deixa eu tentar. Você já observou uma galinha produtora de ovos mesmo, uma galinha especializada, uma linhagem de galinha especializada? Você já teve a oportunidade de visitar alguma granja de galinhas produtoras de ovos? Ainda não. Ainda não, uma pena. Porque se você tivesse viajado com a gente quando a Não é gente uma foi... pena, não, é uma galinha inteira. Não podia deixar essa piada passar. Nossa. Se você tivesse viajado com a gente lá para a granja... Beleza, Gabriel, pode sair. Se você tivesse viajado com a gente para a granja que a gente teve há uns 3 anos, uns 2 anos atrás, acho que 3 anos atrás, agora não lembro de quando a gente viajou, quando a gente passeou lá na Granja Loyola, os alunos tiveram a oportunidade de observar uma galinha produtora de ovos, uma boa poedeira de ovos, ela é uma galinha totalmente descarnada, entendeu? Ela é magra, descarnada, feia, tá? Por quê? Porque ela é especializada na produção de ovos. Uma vaca que tem toda gorda, vamos falar assim, né? Uma vaca que ela está muito gorda, o que você entende? Você entende o seguinte: o animal, ele só passa, vamos falar assim, né? Ele só passa a atender uma outra exigência quando uma determinada exigência dele foi suprida. A primeira exigência que o animal vai ter é a exigência de mantença. Então, uma vez que aquela exigência de mantença foi suprida, aí ele começa, então, a atender, por exemplo, a exigência de produção, né? E depois que ele atenda a exigência de produção, é que ele vai atender, por exemplo, a exigência de reprodução, e assim vai. Vagas gordas,
elas normalmente indicam que elas estão acumulando muita energia e pouca energia está sendo passada para a produção de leite. Por isso que o ideal não é esse, entendeu? Então, vacas que são especializadas na produção de leite, elas não podem ter essa gordura, porque senão, né, ela não transfere, vamos falar assim, esse aporte energético para a produção de leite, tá? Então, uma vaca produtora de leite, ela é uma vaca descarnada, uma vaca feia, né? Quando a gente brinca assim, não é uma vaca bonita, gorda, que a gente imagina, tá bom? Uma boa produtora de leite, ela é mais descarnada, tá? Então, comece a pensar nisso aí, ok? Ok, vou levar pra vida agora. Leva para a vida, tá? É uma pena que essa pandemia a gente não está tendo oportunidade para viajar, para aparecer. Por isso que eu gosto muito de ir na Exposebu, porque lá a gente vê gado, lá você vê um monte de trem, você vê, né, gado de corte, você vê gado de leite, você vê parte de melhoramento, você vê parte de julgamento, tudo isso é possível você ver lá, né? Então é fantástico esses dias que a gente passa lá, né? Porque é o seguinte, porque a gente começa a observar os indivíduos e você vê o indivíduo que é tipo leite, tipo corte. Muito legal quando os alunos estão andando comigo, né? Porque os meninos lá ficam desgarrados, né? E cada um quer andar para um lado. Mas aqueles que andam comigo, eu fico mostrando muito isso. Você vê, é muito legal quando você vê, por exemplo, o gir leiteiro e o gir corte. Aí, muitas vezes, você consegue observar uma vaca gir leiteira e uma vaca de gir corte. Você fala assim, no seu pensamento está ali, você olhar uma vaca de gir para corte e fala assim, opa, essa vaca aqui é boa produtora de leite. E aí, quando você vê uma vaca de leiteira, você fala assim, ixi, essa vaca aqui não deve produzir quase leite nenhum. E é o contrário, né? Justamente porque a vaca de tipo corte, você vai ver aquela vaca bonita, né? Sem quase ponta de osso nenhum, bastante musculosa. Enquanto você chega numa vaca produtora de leite gir, você vai ver aquela vaca totalmente descarnada, feia, esquisita, e vai assim, opa, essa aqui é a que é a boa. Pode falar, Beatriz? No caso da Guzerá também é da mesma forma do gir? Exatamente, da mesma forma do gir. Quando você vê uma vaca guzerá leite, ela é mais descarnada do que a guzerá para corte. É porque os dias que eu tava fazendo meu voo em Tocantins, um amigo meu avô lá, foi lá, aí a gente conversando sobre as raças lá, aí a gente comentando que os produtores lá, eles tentaram introduzir a raça Guzerá lá. Aí eu falei que eu achava uma raça muito bonita, que eu tinha vontade de ter criação. Aí ele falou assim, não, essa raça é muito ruim para poder matar, ela quase não tem carne, que não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus. Então, aí quem falou de guzerá não entende muito bem o guzerá, não, porque o guzerá, a grande sacada do guzerá é exatamente isso, é um animal de dupla aptidão, né? Mesmo animal do tipo leite, o guzerá leite, ele ainda dá bezerros muito bons para corte, tá? É uma pessoa que não entende muito de boi, não. Eu nem quis discutir, eu fiquei... O guzerá, a principal função da criação do guzerá é justamente o animal de dupla aptidão. É um zebuíno de dupla aptidão, né? E ele é muito bom em relação à parte de... Mesmo o guzerá ainda leite, ele ainda é muito especializado na produção de carne ainda. Tá bom? Principalmente porque o guzerá leite que nós temos é o guzerá de corte que começou a ser selecionado para leite. Né? Então, por isso. Eu conheço um pouco da raça. Só que se você ficar insistindo numa coisa... Não, eu também não discuto com ninguém. Você tem razão. Melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Mas é uma pessoa que você sabe que não entende bem. Então, pessoal, para a vida, aprenda, tá? Uma boa vaca leiteira, ela não pode ser gordinha, tá bom? Ela tem que ser magra. A gente brinca assim, mas a gente brinca, mas observe para ver, até no ser humano a gente vê isso, né? Eu tiro por base minha esposa. Minha esposa é grande, né? Tem caixa, é grande. Tadinha, é ruim de leite. Maria Alice mamou nela pouquinhas vezes. E de repente você vê que as mulheres assim, mirradinha, pequenininha. Você fala assim, não, aqui não produz leite, não. E essas são as vacas leiteiras para produzir leite. De tão leite bom que elas produzem, né? Então, é mais ou menos isso. Observem para você ver. E Thalia, eu te falo, viu? Bobear, você vai produzir menos leite que sua irmã Tainara.
O Pablo tá aqui rindo da minha cara, porque eu acabei de falar pra ele, falei assim, amor, eu não vou produzir leite nenhum. E a Tainara, menina, tá amamentando a menina até 2 anos. É Rapaz, louco. ali é impressionante para produzir leite, que a menina, Deus me livre. Quando ela falou que o menino dela tá até hoje, mamãe, eu não acreditei. Não, sou, na Mirradinha, próxima gravidez dela eu vou abrir um banco de doação que morri, só pra doar leite dela. magrelinha, exatamente, magrelinha e vai produzir muito leite. E até isso aí você observe, né? Observa até no ser humano, as mulheres muito grandes falam assim, não vai produzir muito leite, não produz. Aí tem aquela pequenininha lá que produz leite, tá, beleza, que não falta leite para os bichinhos. Então, é a mesma coisa. Assim, lógico, gente, mulher não é vaca, homem não é boi, nem nada disso. Mesmo estou mostrando assim a alusão, entendeu? Para vocês terem mais ou menos noção de como é que funciona. E vocês vão perceber isso no dia a dia de vocês. É lógico que vai ter vaca grande que vai produzir muito leite? Lógico. Tem toda regra, tem a sua exceção. Lógico que vai ter mulheres grandes que vão produzir bastante leite? Lógico. Mas não é a via de regra. Tá entendido? Tá bom? Ainda mais, deixa eu tomar cuidado aqui, porque nós só somos 3 homens aqui, num universo muito grande de mulheres, senão as mulheres podem achar que nós estamos sendo machistas, chamando elas de produtoras de leite, mas a gente pensando na produção de leite mesmo para consumo humano, né? Dos bebezinhos. Pessoal, deixa eu só fazer aqui então a nossa chamada e a gente para por aqui, tá? Alguma dúvida aí? Não? Nenhum, professor. Tranquilo. Na próxima aula a gente vai ver a